A história continua em uma estação de metrô onde um trem está prestes a chegar. As portas do vagão se fecham rapidamente e o veículo começa a se mover. Lá dentro, um jovem observa a porta pensando que descerá na próxima parada. Nesse momento, ele vê sua família, que o chama para se sentar com eles. Após terminar suas entregas, ele finalmente se reencontra com seus parentes depois de muito tempo. Todos sentados, eles começam a relembrar uma história engraçada do passado. Mas a expressão do protagonista fica séria quando ele ouve sobre seu pai. Acontece que tudo era apenas imaginação dele e ele esteve sozinho o tempo todo. De repente, um garotinho passa correndo por ele, gritando por sua mãe. A mulher então o repreende, dizendo que não se deve correr em público. Nosso personagem apenas observa a cena em silêncio, pensativo. Com isso, o trem continua seu caminho entrando em um túnel escuro e o jovem permanece sentado, completamente sozinho no vagão vazio. Mas a verdade é que ele nem estava em um metrô de verdade. Ele estava apenas imaginando como seria andar em um, do conforto de sua casa. Então a câmera mostra um esqueleto sentado no canto de seu quarto e o narrador nos diz que este lugar nem é um lar de verdade. O jovem mantém uma expressão triste enquanto reflete sobre onde está. Na realidade, ele está na janela de um prédio completamente abandonado, pois o rapaz vive em uma cidade completamente destruída e desolada. O velho costumava lhe dizer que, 40 anos atrás, o mundo era diferente. Era um lugar seguro e pacífico onde as pessoas viviam em harmonia. Os jovens podiam andar pelas ruas livremente, sem nenhuma preocupação, mas uma terrível tragédia atingiu o mundo inteiro sem qualquer aviso. Do céu, enormes e misteriosos pilares negros começaram a cair. Esses objetos desconhecidos caíram como chuva, destruindo todas as cidades. As pessoas olhavam para o céu aterrorizadas enquanto os pilares desciam. Com isso, seu impacto causou explosões massivas por todo o planeta. O protagonista fica tenso ao se lembrar dessa história assustadora e foi assim que o mundo acabou se tornando apenas um lugar em ruínas. Ele sempre achou as histórias do velho muito difíceis de acreditar, mas a que fazia menos sentido para o jovem era a do metrô. Ele não conseguia entender como tantas pessoas podiam estar juntas em um espaço tão pequeno. Para o rapaz, isso seria como pedir por problemas nos dias de hoje. É por isso que ele acha que essa história de um mundo pacífico é um monte de bobagem. A era da tranquilidade acabou há muito tempo e não vai voltar. Mesmo assim, o jovem ainda sonha em andar de metrô um dia. Ele imagina como seria viajar por um túnel subterrâneo. Mas, de repente, o jovem ouve o som de passos se aproximando. Ele imediatamente se esconde contra a parede para ver quem está vindo. Pelos passos ritmados, ele percebe que 2 soldados estão se aproximando. Então, ele espia por uma fresta e se pergunta o que aqueles homens estão fazendo ali. O jovem decide que é melhor não causar problemas e apenas passar por eles silenciosamente, mas um dos soldados de repente começa a olhar ao redor de forma muito suspeita. Logo depois, o soldado sinaliza para seu parceiro porque encontrou o rastro do rapaz. Vendo que não pode mais evitar o encontro, o jovem percebe que não há nada que ele possa fazer. Quando ele finalmente se revela, um dos homens grita, assustado, querendo saber quem ele é. O outro soldado diz ao amigo para se acalmar e repara nas roupas do jovem. Eles veem que ele é apenas um carteiro e o protagonista reclama do barulho deles. Um dos soldados então pergunta sua missão e o jovem diz que está entregando um aviso. Nosso personagem encara os 2 homens atentamente para analisar a situação. Ele percebe que restam apenas 2, então eles devem ter passado por uma luta muito feia. Com isso, o protagonista se aproxima deles e pergunta se estão com fome. O soldado fica muito surpreso com a oferta e pergunta se ele realmente tem comida. O rapaz dá um sorriso e pergunta o que eles têm de valor para uma troca. Rapidamente, o homem oferece bandagens, suprimentos de higiene e até antibióticos. Em seguida, o soldado pergunta ao carteiro o que ele gostaria em troca da comida. O jovem, sem hesitar, responde que quer a munição que eles estão carregando. Completamente chocado, o soldado não entende o pedido e pergunta o que ele disse. Com um sorriso confiante no rosto, o jovem repete que quer a munição deles. O soldado diz que a munição é de um calibre específico e o jovem diz que não é para uso pessoal. Ele explica que carteiros não carregam muito peso, então as balas são perfeitas por serem leves e valiosas. O homem sugere trocar por antibióticos, mas o protagonista insiste que só aceitará a munição. Mas o outro soldado recusa o acordo, pois eles também precisam conservar o que têm. Com um sorriso, o jovem diz que tudo bem e se prepara para fazer uma nova proposta. Ele então oferece toda a sua comida e água em troca de apenas uma única bala. O jovem confirma a oferta e o soldado desesperado oferece um isqueiro em vez disso. O homem diz que o isqueiro é novo, mas o rapaz questiona a dificuldade em abrir mão de uma bala. Neste momento, o protagonista fica em silêncio e observa os 2 com grande desconfiança.
Ele se ajoelha na frente dos soldados enquanto pensa em uma possibilidade. Com um leve sorriso no rosto, o jovem começa a entender toda a situação deles. Seus olhos mostram que ele finalmente descobriu o segredo dos dois homens. O jovem então pergunta diretamente se eles realmente têm alguma munição de verdade. Com raiva, o soldado aponta a arma para ele e ameaça mostrar se o pente está vazio. O carteiro levanta as mãos e diz para eles se acalmarem, mas o homem manda ele ficar quieto. O soldado mascarado diz que eles não vão voltar de qualquer maneira e o chama de inútil. O jovem então foca na parte em que o soldado disse que eles nunca mais voltariam. Ele percebe que os dois não são sobreviventes, mas desertores do exército. Com um sorriso provocador, o protagonista os chama de bandidos inúteis e tolos. Furioso, o soldado mascarado avança para atacar o jovem, gritando de raiva. O jovem diz que, com essa atitude, o soldado está apenas provando seu ponto. Ele confirma sua teoria de que eles não têm mais balas e acerta um chute no soldado. O golpe é tão forte que a máscara do homem se estilhaça e ele fica sem fôlego. Vendo isso, o outro desertor corre para atacar o protagonista por trás com uma faca. A lâmina corta o ar com velocidade em direção ao pescoço do carteiro, mas o jovem desvia do golpe se inclinando e diz que ele estava mirando em seu pescoço. O soldado fica completamente chocado ao ver que seu ataque surpresa falhou. O protagonista então avisa que os movimentos do soldado são muito fáceis de prever. Em seguida, o rapaz acerta um chute poderoso que atinge o homem em cheio. Caído no chão, o soldado não consegue acreditar que um simples carteiro conseguiu fazer aquilo. O jovem reclama que eles continuam o chamando de carteiro de forma desdenhosa. Nisso, o desertor tenta atacá-lo novamente, mas o jovem bloqueia com o braço. O soldado fica sem palavras. Vendo sua lâmina ser parada com tanta facilidade, o protagonista diz que isso é pura discriminação e prepara um contra-ataque. Sem perder tempo, ele acerta um soco muito forte no rosto do soldado. O impacto é tão grande que o homem é arremessado contra um pilar e desmaia. Deitado no chão, o soldado percebe algo no braço do rapaz e fica chocado. A manga rasgada revela um brasão de oficial e o homem se pergunta como ele o conseguiu. O jovem olha para o equipamento e reclama que o soldado arranhou uma parte importante. Ele então se aproxima e pergunta como será compensado e se eles têm mais alguma bala. O jovem então diz que essa é a compensação. Ele vai querer uma coisa específica. Nisso, ele pega a arma do soldado caído e a mostra para o outro. O homem está em choque porque reconhece a pistola como uma arma de caçador. Assustado, o desertor pergunta quem o rapaz realmente é e ele apenas o encara de volta com um sorriso zombeteiro. O jovem diz que é apenas um carteiro comum como qualquer outro. Depois de lidar com os homens, ele olha para sua manga rasgada e reclama do sermão que vai levar. Ele então tira o casaco e pensa em encontrar uma maneira de costurar o rasgo por enquanto. Mas ele se arrepende de não ter pego mais coisas dos soldados pelo dano no escudo. Pelo menos ele conseguiu o suficiente para os reparos e decide continuar seu caminho. Faltando 3 horas para o ataque aéreo, o jovem caminha pela cidade destruída. Ao se aproximar de um grande muro, um guarda grita para que ele pare imediatamente. No topo do muro, 2 sentinelas o observam, com uma delas apontando uma arma em sua direção. Um dos guardas se pergunta o que um carteiro está fazendo ali, já que não esperavam nenhuma entrega. O protagonista então levanta a carta que está carregando para mostrar às sentinelas. Os 2 homens se surpreendem ao ver que ele realmente tinha uma entrega para fazer. O jovem avisa que é um alerta de ataque aéreo e que eles têm pouco tempo. A sentinela mais jovem acha estranho um carteiro entregar esse tipo de aviso e comenta com seu parceiro. O outro homem explica que a presença dele significa que um pilar enorme vai cair. Vendo a demora dos guardas, o jovem anuncia que ele mesmo vai acionar o alarme. Nisso, ele ativa seu escudo que brilha em vermelho e a sentinela entra em pânico. O portão de metal começa a subir fazendo um barulho muito alto enquanto se abre completamente. O guarda diz ao entregador para entrar rapidamente no local aparentemente seguro. Com isso, o jovem entra sozinho e caminha pelo corredor enquanto a sentinela fica para trás. Nesse momento, ele olha para cima para observar a estrutura do refúgio. Vendo o teto de aço, o jovem fica impressionado por eles terem resistido por tanto tempo. De repente, o alarme soa e os moradores começam a duvidar se o rapaz é um carteiro de verdade. Uma garotinha observa tudo com medo e diz que planeja continuar morando naquele lugar. O protagonista permanece calmo e ignora os comentários maliciosos das pessoas ao seu redor. Então, o homem mascarado leva o jovem ao seu superior direto. Com um olhar atento, o jovem se pergunta se aquele homem é o verdadeiro líder dali. Na sua frente está um cara muito forte e musculoso com uma expressão muito séria. O carteiro sabe que, ao visitar um novo assentamento, ele deve seguir leis específicas. Ele reflete que nesses lugares isolados, as pessoas criam suas próprias crenças para sobreviver.
Com isso, o rapaz se lembra que a regra principal é não dizer nada antes do chefe. O capitão faz um gesto com a mão e se aproxima com uma atitude muito diferente, mas ele solta uma risada e convida o jovem para uma bebida enquanto coloca a mão em seu ombro. Agora dentro de um bar, o homem pergunta se um pilar negro realmente vai cair na região. O protagonista mostra os dados da sede e avisa que o horário de chegada é em 2 horas. Olhando para os papéis, o líder admite que não entende nenhum daqueles números escritos. Nisso, o homem encara o jovem e diz que ele deve saber o real significado dos dados. O líder local pergunta quais são as chances de seu lar sobreviver ao ataque. O jovem diz que não sabe de nada e que é apenas um carteiro comum. Mas o chefe não se convence e exige uma resposta sincera do jovem entregador. O homem se irrita com a falta de resposta e diz para ele ir embora imediatamente. Calmamente, o carteiro se lembra da segunda regra, que é nunca interferir nos assuntos deles. Ele se agacha e diz que, mesmo que quisesse ir embora, ainda tem trabalho a fazer. O líder pergunta se é um assunto do governo e o jovem diz que é algo parecido. De sua bolsa, ele tira um dispositivo que mede a força de impacto dos pilares. O chefe acha que o teto vai interferir, mas o jovem diz que eles comparam os dados. O carteiro explica que os pilares são como seres vivos e que um teto não vai ajudar. Ele continua dizendo que eles agem lentamente e pousam em alvos específicos. O jovem avisa que eles têm 1 hora e 50 minutos e pergunta o que eles vão fazer. O protagonista reflete que a mesma coisa sempre acontece quando um forasteiro aparece. Vários moradores se reúnem para trocar itens com o jovem recém-chegado, mas o carteiro diz a todos que a única coisa que ele quer é munição. De repente, ele nota algumas figuras estranhas se aproximando no meio da multidão. Alguém o chama de um canto escuro e o jovem se vira para ver quem é. Sem munição, o estranho oferece uma granada como alternativa para a troca, mas ele apenas pensa em considerar a oferta que recebeu. O líder questiona a troca por uma granada que pode nem funcionar direito no final. O jovem pega a granada e com um sorriso confiante diz que sabe que funciona só de olhar. O líder então pergunta por que ele ainda não foi embora e o jovem responde que vai ficar por perto. Com um sorriso, o homem diz que tem um favor a pedir ao carteiro que está apenas de passagem. Nisso, uma garota com um rifle nas costas se apresenta como Jean Rui ao protagonista. Ela pergunta se ele vai voltar para a sede, mas o jovem a interrompe colocando a mão na cabeça dela. Com uma expressão muito irritada, o carteiro pergunta qual é o significado de tudo isso. O chefe explica que a jovem tem uma entrega e quer ir com ele, pois seria mais barato para todos. O jovem então questiona a necessidade de ir à sede por algo que ela mesma poderia entregar. Ele diz para ela sumir e a garota diz que será sua sombra, mas ele duvida da capacidade dela. Para provar seu ponto, a garota liga uma lanterna e ilumina a sombra dele no chão. Irritado, o jovem reclama do desperdício de bateria e recusa a proposta dela na hora. Mas a garota oferece um pente de munição e o jovem fica completamente chocado com a oferta. O líder então repreende Jian Hai, perguntando onde ela conseguiu aquela munição. Ele questiona a confiança deles no carteiro, dizendo que o lugar não parece rico o suficiente para isso. O pente está quase cheio com munição de alta qualidade de nível militar. O jovem fica em silêncio por um momento enquanto analisa a nova proposta da garota. Nesse momento, o chefe coloca a mão na cabeça da garota e a oferece junto com a munição. O jovem diz que pode apenas levar a mensagem, mas o homem insiste para que ele leve a garota com um sorriso no rosto. O líder afirma que este lugar é seu verdadeiro lar. Ele diz que vai proteger o lugar, mas não pode deixar Jian Rui participar desta aposta. O protagonista se vira e reflete sobre a decisão do líder de ficar no abrigo. Nisso, o jovem pensa que um teto pode ser reconstruído a qualquer momento. Ele então se vira para a garota e diz que é hora de eles irem embora. O mais rápido possível, os dois caminham pela cidade e a jovem pergunta se o teto realmente vai parar o pilar. O carteiro responde que não e a garota pergunta por que ele não lhes disse a verdade. O jovem então diz à garota que tinha 2 razões para não ter dito nada antes. A primeira é que aquelas pessoas não sairiam de lá, não importa o que ele dissesse. E a segunda é que, neste mundo, sempre há uma pequena chance de as coisas darem certo. Faltando 30 minutos para o ataque, ele se lembra que foi assim que sobreviveu. O céu fica completamente vermelho enquanto um rugido enorme ecoa por toda a cidade destruída. Nesse momento, a bebida no copo treme e alguém pergunta se o capitão realmente não vai fugir do perigo. O líder do abrigo continua sentado no balcão e diz que o teto protegerá a todos novamente. Com isso, o homem mascarado oferece um gole enquanto o clima no bar fica cada vez mais tenso. O grandalhão então pergunta se o carteiro disse mais alguma coisa importante antes de sair. Nesse momento, ele foca no teto e pensa que uma estrutura como aquela sempre pode ser reconstruída. Enquanto o protagonista caminha, o narrador explica que o herói acredita em reconstruir as coisas.
Segurando seu copo, o líder guarda para si o verdadeiro significado de suas palavras misteriosas. A conversa continua e o homem mascarado pergunta se ainda há algo para comer naquele lugar isolado. Com um leve sorriso, o capitão se lembra que ainda tinha um pouco de carne seca guardada para ela. A cena corta para a pequena Jaeon-Oai mastigando avidamente um pedaço de comida. Sentada no chão, a garota oferece um pouco ao jovem entregador e comenta sobre sua bolsa mágica. Ele apenas recusa educadamente enquanto ajeita sua jaqueta e se prepara para continuar a jornada com ela. Analisando o pente de munição, o herói percebe que deveria ter 30 balas, mas falta uma. Então o jovem reflete que o líder do grupo não teria pego uma bala sem um bom motivo. De repente, a garota agradece por ele ter cumprido sua promessa e o protagonista fica muito confuso. Ela revela que tinha medo de ser abandonada, mas agora confia plenamente em seu novo companheiro. Com sua postura fria, o jovem diz que não está protegendo ninguém e que ela o está seguindo porque quer. Mesmo assim, a pequena insiste que quer agradecê-lo adequadamente por toda a ajuda que recebeu. No final, a garota dá um sorriso enorme e faz um gesto engraçado para o carteiro enquanto grita obrigada. Com um sorriso, o protagonista pergunta o que aquele gesto com os dedos realmente significa. Ela explica que em seu assentamento, isso significa gratidão e o jovem suspira, dizendo para ela prestar atenção. A garota se apresenta como Kyung-ji, mas o entregador a ignora e a chama de criança novamente. Ele diz que os gestos mudam de lugar para lugar, e agora ela precisa seguir as regras do mundo lá fora. Com isso, o jovem pega a mão dela para mostrar a maneira certa de agradecer de agora em diante. Então o jovem faz um sinal de polegar para cima, mas a garota apenas encara, sem entender o novo gesto. De repente, sua expressão muda para puro choque, e ela fica completamente paralisada. O carteiro então diz que está na hora e os dois permanecem de pé no meio das ruínas da cidade. Nesse momento, um flash gigantesco acompanhado por raios aparece no céu de uma forma muito assustadora. Rapidamente, o herói diz para ela cobrir os ouvidos porque o som do impacto será muito alto. O narrador explica que o céu continha uma fúria silenciosa pronta para desabar sobre eles. Os pilares negros caíam na terra como pregos e a garota pergunta com medo que são. Várias décadas se passaram desde que a antiga era entrou em colapso. Por causa desses objetos, é como se tivessem sua própria inteligência e só destruíssem instalações importantes. Por causa disso, os únicos lugares seguros são o quartel-general e a Geofront, uma base subterrânea. O protagonista olha para o céu com uma expressão séria e avisa que o ataque está chegando. Uma luz muito brilhante aparece no céu se aproximando do chão cada vez mais rápido. Um pilar negro gigantesco está caindo do céu em direção a eles a uma velocidade incrivelmente alta. Olhando para o horizonte, você pode ver vários outros objetos caindo por toda a cidade. Uma explosão de luz e vento ocorre quando um dos pilares atinge o chão perto dos dois. O narrador explica que o assentamento da criança teve muito azar com aquele ataque aéreo. Diante de um pilar gigantesco, ele comenta que nem todo ataque derruba algo tão massivo. Então o protagonista revela que seu objetivo era recuperar o dispositivo de medição que agora está perdido. Mas com destroços espalhados por todo o chão, recuperar o equipamento está fora de questão. Com isso, seu trabalho ali está feito. Então ele diz à garota que eles estão indo para o quartel-general. De repente, o jovem percebe que ela ficou para trás e pergunta o que ela está fazendo parada ali. Sem responder, a garota apenas coloca uma máscara de gás para se proteger da poeira e da fumaça. Ele então a chama para ir embora e a garota concorda silenciosamente, começando a seguir o herói. A cena mostra uma ponte completamente destruída, revelando o nível da devastação da cidade. Caminhando pelas ruas vazias, a sombra dos dois é projetada no asfalto rachado da estrada. Enquanto caminham em silêncio, lágrimas começam a escorrer pelo rosto da pequena Kunji. Ela continua andando de cabeça baixa, completamente devastada pela perda de seu lar. Com a voz embargada, a garota chama o carteiro, que para e olha para trás, esperando que ela fale. O jovem diz que os pilares negros são um desastre, mas há uma coisa boa sobre eles. A garota olha para cima surpresa e ele continua dizendo que é algo que só acontece depois. Ele explica que, após um ataque, o céu fica tão limpo que as estrelas brilham mais forte. Com isso, ela olha para cima e se depara com um céu noturno incrivelmente estrelado e lindo. A garota comenta que nem tudo é ruim então, e o jovem se vira para ela, parecendo confuso. Ele fica surpreso com a atitude dela e pergunta se ela está tentando consolá-lo agora. Então o herói se levanta, dizendo que odeia chorar porque é um desperdício de energia para a jornada. A garota sorri e parece estar se sentindo muito melhor depois da conversa. Ela pergunta por que ele faz esse trabalho e o jovem diz que é para viver, mas ela insiste em perguntar sobre sonhos. Ele então pergunta o que há de tão importante na entrega dela, mas a garota aponta que ele não contou sua história. O entregador a chama de irritante,
mas Sadie diz que vai mostrar algo especial a ela. Ele então tira um pequeno chaveiro em forma de trem e a garota pergunta o que é. O jovem explica que é o metrô, um dispositivo que costumava transportar muitas pessoas nos tempos antigos. Ela acha que o objeto tem o tamanho perfeito para comer e ele lhe diz que é apenas uma miniatura. Com um sorriso sonhador, o protagonista pede a ela para apenas imaginar como seria o de verdade. Ele descreve um trem transportando centenas de pessoas por túneis subterrâneos em alta velocidade. O carteiro confessa que é uma relíquia da antiga era e que seu sonho é andar em um de verdade. A garota ri e diz que ele é muito mais inocente do que parece, o que irrita o herói. Ele então muda de assunto e pergunta por quanto tempo ela vai esconder isso, deixando-a confusa. O jovem revela que sabe sobre o pente de munição e pergunta diretamente se ela escondeu uma bala. Ele diz que não vai pegar a munição dela, mas precisa de um favor em troca. Ele então a pressiona para contar a verdade e a garota confessa que comeu a bala que faltava. Chocado, o jovem pergunta se ela perdeu o juízo e a garota se desculpa, dizendo que comeu toda a carne. Ele reclama que crianças comem qualquer coisa, mas que ela precisa consertar alguns de seus maus hábitos. Então o protagonista a chama de criança e segura seu braço para dizer algo importante. Ele diz que da próxima vez que ela estiver com fome, deve apenas pedir, pois ele pode dividir sua comida. Surpresa com o gesto gentil, ela olha para ele e o chama pelo seu título, carteiro. De repente, ele agarra a garota e olha para cima com uma expressão séria enquanto ela o chama. O jovem pede silêncio e diz para ela não mover um músculo, deixando a garota muito confusa. Escondido atrás de uma parede, ele explica que o colapso do mundo não foi apenas por causa dos ataques aéreos. Nesse momento, 2 monstros negros nascidos dos pilares aparecem e ele avisa que pode haver mais por perto. O jovem então diz que vai lidar com a situação da forma mais silenciosa possível e avança para atacar. Com passos cuidadosos, o protagonista se aproxima das criaturas sem fazer um único som. Uma das criaturas vira a cabeça bruscamente, pois sentiu a presença dos 2 por perto. O carteiro fica surpreso, pois não esperava que o monstro notasse sua aproximação. Inesperadamente, a pequena Kang-Yi mira seu fuzil e o aponta diretamente para a criatura escura. Com um clarão ensurdecedor, a arma dispara um tiro que vai direto em direção ao monstro. O herói fica completamente chocado ao ver a garotinha atirando com aquela arma enorme. O tiro atinge a criatura em cheio e o jovem percebe que ela tinha munição o tempo todo. A garota continua segurando a arma, pronta para o que vier, e o protagonista abre um sorriso, chamando-a de tola por esconder a verdade. Vendo isso, as outras criaturas correm em direção a eles em um ataque furioso e rápido. Com a faca na mão, o jovem se prepara para o combate e desvia do primeiro golpe do monstro. Ele se defende do ataque, mas percebe que há ainda mais uma criatura para derrotar. Nesse momento, o último monstro fica cara a cara com a garota, que está completamente indefesa. A criatura levanta o braço com garras afiadas, preparando-se para atacar a pequena. Em um movimento ágil, o carteiro salta sobre o monstro para atacá-lo por cima. No último segundo, o protagonista fica chocado ao perceber que algo deu muito errado na luta. A criatura atinge a garota em cheio, derrubando-a no chão com um golpe violento e muito rápido. O impacto do ataque arremessa a garota para longe e ela cai com força no asfalto áspero das ruas. No chão, com as mãos dela feridas, o jovem se desespera e grita o nome da criança. Ele a segura e a repreende por não ter ficado parada, mas a garota diz que ele só tinha uma faca. O jovem pergunta por que ela escondeu a munição e ela explica que o capitão a ensinou a sobreviver. Mesmo machucada, ela diz que ele é incrível por lutar com uma faca, mas ele diz para ela não falar mais nada. De repente, os olhos do jovem começam a brilhar com um tom azul intenso e muito misterioso. Com uma expressão determinada, ele estende a mão sobre o ferimento da garota para tentar ajudar. A tela mostra que a chance de sobrevivência dela agora é de apenas 0,9%. O jovem pensa que mesmo com remédios, as chances dela são mínimas e o tiro atrairá inimigos. Frustrado, ele pragueja em voz alta e se pergunta que importância um número estúpido como aquele realmente tem. Com um olhar resignado, a pequena Kanji diz que já sabe que não há esperança para ela. Ela diz que é impossível escapar de seu destino, mas pede um último favor ao seu novo amigo. Com as mãos trêmulas, a garota lhe entrega uma carta manchada, dizendo que ele pode registrá-la. O carteiro fica surpreso quando a garota pergunta se ele pode aceitar sua correspondência. O envelope então revela que a remetente é a própria Connie Park, de uma província distante. O destinatário está em Seul, mas o jovem percebe que o verdadeiro destino não é aquele lugar. A garotinha implora para que ele faça a entrega, pois é algo pelo qual vale a pena arriscar a vida. Naquele momento, o jovem olha para os prédios e percebe que outros grupos já chegaram, atraídos pelo barulho. Olhando atentamente para o jovem, a garota pergunta se ele ainda tem aquele item especial que conseguiu em uma troca no último assentamento. Com o rosto sujo da luta,
A pequena sorri e pede para ele considerar aquele objeto como pagamento adiantado pela entrega da carta. Enquanto isso, as criaturas sombrias se aproximam lentamente dos arredores e o clima fica ainda mais pesado para os dois sobreviventes. Deitada no chão, a criança chama o entregador uma última vez enquanto tenta reunir suas forças restantes para seu plano final. Naquele momento, 4 monstros negros observam a cena de cima com olhos brilhantes e parecem famintos. Segurando uma granada com força, a menina diz que vai distrair os inimigos e pede ao protagonista que prometa que completará a missão de entrega. Levantando o braço com grande dificuldade, ela se prepara para usar o dispositivo explosivo enquanto o jovem observa sem conseguir reagir. O silêncio toma conta do beco escuro e a pequena implora para que o jovem saia o mais rápido possível para se salvar. Com um olhar muito sério, ela diz que conta com ele para levar aquela encomenda importante ao destino certo. Mostrando um último sorriso de gratidão, a menina agradece por tudo e se despede de seu único protetor naquele mundo cruel e destruído. O herói fica completamente paralisado ao ver a determinação nos olhos daquela criança que decidiu se sacrificar para salvar sua vida. Lentamente, o pino do explosivo é puxado e o som metálico ecoa como um aviso sombrio de que o fim da linha chegou para ela. Ao ver o brilho intenso, as esferas saltam em direção ao centro da luz, pensando que finalmente encontraram uma presa fácil. Um clarão ensurdecedor ilumina todas as ruínas da cidade enquanto a explosão acontece, eliminando tudo que estava por perto naquele momento. Apenas cinzas e algumas chamas espalhadas restam no local onde uma vez ocorreu uma batalha desesperada pela sobrevivência dos dois amigos. De repente, um dos monstros sobrevive à explosão e encara o protagonista com um único olho vermelho brilhando com puro ódio. Sem mostrar misericórdia, o entregador acaba com a criatura contra o asfalto com uma força imensa e raiva contida. Coletando uma esfera brilhante dos restos do inimigo, o jovem comenta que finalmente encontrou um oponente que tinha um núcleo valioso. Sozinho em meio aos escombros, o jovem olha para o horizonte desolado enquanto guarda a carta que agora se tornou sua maior prioridade. Olhando para a lua, o carteiro reflete que o sono não virá facilmente por um bom tempo depois de testemunhar tudo o que aconteceu ali. A história nos leva ao novo complexo do governo, um lugar gigantesco e cheio de tecnologia. Vemos uma enorme estrutura preta no centro do pátio, que parece ser o prédio principal da base. Lá dentro, o protagonista sai de um elevador com uma expressão séria, com o cabelo cobrindo os olhos. De repente, um homem sorridente aparece e o chama pelo nome, revelando que ele é John Coco. O superior, chamado diretor BAE, nota a melancolia do jovem, mas brinca sobre ele ser o melhor do mês. Ele então o lembra de uma reunião especial que acontecerá em breve e pede que ele vá. O jovem diz que está muito cansado hoje, mas o diretor insiste para que ele participe da reunião. Com pouca escolha, o protagonista apenas concorda e se dirige ao local da apresentação. Na sala de reuniões, o diretor começa sua explicação para todos os carteiros presentes. Enquanto isso, o jovem herói observa tudo em silêncio com uma expressão muito pensativa. A imagem da pequena Kang Yi vem à sua mente e ele se lembra do rosto dela na escuridão. Ele se lembra da conversa sobre como o significado dos gestos muda entre os assentamentos e de como a garota se sacrificou usando a granada para que ele pudesse escapar com a carta. Com o coração pesado, ele levanta a mão e diz que tem uma pergunta para o diretor. O superior autoriza a pergunta e uma colega pergunta sobre o uso de veículos para a missão. Ela explica que o peso da entrega será significativo e seria difícil carregar tudo a pé. O diretor diz que a informação ainda é interna, mas que revelará o plano à equipe. Ele então aponta para o mapa e mostra a rota planejada para a nova missão de entrega. Com um sorriso, o superior revela que a missão será possível porque eles usarão o metrô. O protagonista fica em choque, pois seu maior sonho era andar em um desses trens. O diretor revela que o metrô está sendo reconstruído e o protagonista fica totalmente chocado. Com os olhos arregalados, o jovem mal consegue acreditar na notícia que acabou de ouvir. O superior explica que o objetivo final é transportar centenas de suprimentos militares pela área. Ele continua, dizendo que antes da reconstrução completa, alguns trabalhos preliminares são necessários. Nesse momento, um homem de terno aparece e anuncia que apenas carteiros com históricos excelentes podem participar. O oficial de óculos revela que a missão é um processo de pré-seleção para um recrutamento. O protagonista então percebe que nunca viu aquele homem antes e se pergunta de qual departamento ele é. O diretor então pede aos interessados na missão que se dirijam para a sala ao lado. Com um sorriso no rosto, o jovem pensa que talvez seu sonho de ver um metrô se torne realidade. Olhando para o chaveiro, ele se anima com a chance de finalmente ver um trem de perto. O jovem cerra o punho, ficando ainda mais animado ao pensar na possibilidade de andar de metrô. De repente, o oficial de terno estende o braço e impede o entregador de sair da sala. Segurando o jovem pelo ombro, ele diz que o protagonista é uma exceção e não irá com os outros. Com um olhar sério,
O homem o chama pelo nome completo, tornando o clima muito mais tenso. A porta da sala ao lado se fecha e o jovem é deixado para trás, sem entender nada da situação. O oficial explica que recebeu ordens para designar a missão diretamente a Junkoku. O herói fica desconfiado e sente que algo muito estranho está acontecendo naquele lugar. O homem então lhe entrega uma prancheta e diz que o jovem ficará encarregado de uma área específica. A missão é em uma zona cooperativa com o governo e o jovem acha a tarefa muito fácil. Ele então se lembra do diretor e percebe que seu chefe pode ter movido alguns pauzinhos por ele. O jovem pensa que seu chefe o colocou em uma missão segura para protegê-lo e pergunta se pode começar agora, mas o oficial pega a prancheta de volta e diz que dará esse trabalho a outra pessoa, deixando o jovem confuso. O entregador questiona por que ele explicou tudo aquilo se não era para ele, e o homem diz que foram ordens. O oficial confirma que recebeu ordens para convencê-lo, mas a decisão final de quem vai é dele. Irritado, o protagonista percebe que o homem de terno não vai lhe dar a missão e pensa que tudo não passa de uma piada. O homem de óculos comenta que investigou o passado do carteiro e descobriu que seu histórico é muito limpo. Ele mostra o arquivo e diz que o problema é que o histórico é limpo demais, como se ele não existisse antes. Com isso, o oficial começa a especular que uma identidade tão bem escondida só pode significar duas coisas. Ou o jovem tem um grande poder ou tem conexões muito fortes, e o homem odeia quem usa conexões. O jovem fica com raiva e pergunta se isso é uma acusação direta contra ele, mas o oficial nega. O homem diz que está apenas se apresentando e explicando que não gosta de pessoas que trabalham nos bastidores. Então, o oficial admite que o jovem tem um histórico impressionante de missões concluídas com facilidade. Seus óculos brilham, e ele afirma que este trabalho de reconstrução só pode ser feito pelos melhores. Com uma aura vermelha, o herói questiona se ele não confia em suas habilidades por causa das missões fáceis. O homem de terno confirma sua suspeita e enfia a mão no bolso para pegar algo. Ele pega um rádio e finge ter uma ligação importante, dizendo que presume que o jovem entende a situação. O oficial então se afasta, dizendo que pagará a taxa máxima de entrega por uma carta especial. Pelo rádio, ele combina de entregar a correspondência diretamente ao carteiro no dia seguinte. Com um olhar furioso, o protagonista entende a provocação e se prepara para desafiar o oficial. Ele bate a mão na mesa e pergunta se é impossível para ele fazer uma entrega expressa para provar seu valor. No escritório do diretor, ele explica que só quer fazer a entrega com confiança e seu chefe o avisa sobre os perigos. O superior acha o pedido estranho e comenta que é a primeira vez que o jovem carteiro pede algo assim diretamente. Com um sorriso confiante, o jovem diz que está tentando se aproximar e o diretor lhe diz para não ser eliminado. Determinado, o herói pensa que mostrará suas habilidades àquele oficial e chegará mais perto do metrô. De repente, a memória da pequena Kyun-hee e seu fracasso em salvá-la vem correndo de volta à sua mente. A imagem do rosto dela o assombra e ele se lembra das últimas palavras da menina antes de seu sacrifício. O protagonista então acorda em sua cama suando frio, aparentemente não tendo tido uma boa noite de sono. Sentado na cama, ele reflete que, como esperado, aquela memória dolorosa ainda o incomodaria por um tempo. No dia seguinte, o entregador encontra o oficial de óculos e o cumprimenta de forma muito ríspida e direta. Ele aponta para a carta vermelha na mão do homem e pergunta se aquele é o item para a entrega expressa. O homem de terno pede para ser deixado em paz, mas o jovem retruca que também está ocupado. Então o jovem revela que seu negócio é entregar a carta dele, deixando o oficial de óculos chocado. O homem diz que verificou o nome do entregador, mas o herói explica que ele é apenas um substituto de última hora. Ele então entrega um documento de autorização e provoca o oficial sobre seguir os procedimentos que ele tanto ama. Com um sorriso de escárnio, ele pergunta se terminar a entrega antes do prazo de 2 dias o tornaria habilidoso. O homem de óculos permanece em silêncio, segurando o papel, sem saber exatamente o que dizer ao carteiro. Ele então questiona o verdadeiro motivo do jovem para fazer tudo isso e se é uma questão de orgulho. O protagonista simplesmente responde que não sabe o que ele quer dizer e que este é apenas seu trabalho. Impacientemente, o jovem estende a mão e diz ao oficial para lhe dar a carta para que ele possa começar a missão. Ao se afastar, o entregador ouve o homem de terno chamar seu nome e para ouvir o que ele tem a dizer. O oficial diz que se ele terminar a entrega em 2 dias e voltar ileso, irá reconhecê-lo. Mas ele ajeita os óculos e desiste da ideia, pedindo apenas que se encontrem novamente vivos. O jovem então parte para a missão e o remetente da carta é o próprio oficial, chamado Yonjin. Segurando o envelope, o protagonista acha o nome do remetente incomum, mas foca em outra coisa. Ele fica chocado ao ver que o papel de carta é todo decorado com coelhos e cenouras. Olhando para trás, o carteiro se pergunta se o homem de terno realmente escreveu aquilo. O jovem acha a situação toda bizarra e mal consegue imaginar que aquilo realmente aconteceu.
Ele então coloca a carta fofa ao lado da correspondência de Konji do núcleo que obteve. A memória do monstro que liderava a matilha retorna e ele se lembra que a criatura tinha um núcleo. O herói se lembra que este item valioso só foi obtido por causa do sacrifício da garota. Segurando a esfera brilhante, ele fica pensativo sobre o que fazer com aquele objeto. Com isso, o jovem decide que precisa parar em algum lugar antes de continuar com a entrega. O narrador explica que o céu guardava uma fúria silenciosa que caiu sobre o mundo. Dos pilares negros que atingiram a terra, a escuridão emergiu e se espalhou por toda parte. Os demônios se espalharam como chamas, e em meio ao desespero, o céu ofereceu um último presente. Este presente era o núcleo, que poderia ser tanto uma centelha de salvação quanto uma nova maldição. O protagonista reflete que não tem ideia do que aquele item realmente significa. Ele então entra em um lugar e pensa que finalmente tem um núcleo raro em suas mãos. Mas o problema é que ele não consegue ver o valor dos núcleos e se pergunta se é inútil. De repente, um velho diz que é obviamente um núcleo ruim e pergunta por que ele quer avaliá-lo. O entregador diz que trouxe o item por via das dúvidas, mas o velho questiona onde um simples carteiro conseguiria algo tão valioso. O herói então afirma que pagará a taxa de avaliação corretamente e pede ao homem que examine a esfera de uma vez por todas. Irritado, o avaliador compara o objeto a algo de péssima qualidade e manda o jovem ir embora sem nem mesmo olhar a peça. Naquele momento, o jovem reflete que lida com este profissional há anos, mas o homem não parece mais reconhecer sua presença. Lamentavelmente, o narrador explica que, aos 70 anos, a demência atingiu o idoso, apagando suas memórias de longo prazo. Com o olhar de quem sabe o que faz, o protagonista decide usar uma velha tática e começa a falar sobre a suposta filha do avaliador. De repente, o interesse do velho é despertado, e ele pergunta com preocupação se algo aconteceu com sua querida menina. O jovem então mente, dizendo que entregou uma correspondência para a moça e pergunta se o homem já se esqueceu deste favor importante. Com um sorriso gentil, o entregador inventa que a entrega foi um sucesso e que a filha mandou agradecimentos especiais a ele. Comovido com a notícia, o velho resmunga que é uma bobagem, mas sua expressão revela que ficou muito tocado com a mensagem. Tomado pela emoção, o homem decide que a avaliação de hoje será de graça e estende a mão para pegar o núcleo misterioso da mesa. Apesar da oferta, o herói oferece um pouco de munição como pagamento, pois se sentiria culpado em aceitar um serviço de graça. Enquanto observa o homem, o jovem confessa a si mesmo que nunca conheceu a tal filha de seu contato. Na verdade, o velho nem sequer tem uma herdeira, mas por causa de sua doença, começou a inventar histórias sobre uma família que não existe. Ao enganar o avaliador com essa mentira, o carteiro garante seus serviços e acredita que a situação acaba sendo boa para ambos. Após analisar o objeto, o especialista retorna com um veredito ruim, dizendo que a peça é o lixo mais puro que ele já viu. Com um olhar sério, o veterano avisa o jovem para nem sonhar em usar o item, pois sua taxa de falha é de 99%. Observando o brilho da esfera, o protagonista pensa que os núcleos são perigosos e devem ser manuseados com extremo cuidado. O narrador explica que, se alguém consegue superar as chances de falha, o objeto finalmente revela sua forma verdadeira e poderosa. Existem vários tipos dessas fontes de energia que servem para substituir a eletricidade ou conectar comunicações neste mundo destruído. O narrador explica que o tipo mais valioso é o núcleo de habilidade, que concede poderes especiais. Mas a maioria tem uma taxa de falha de 95% e o jovem fica frustrado com sua má sorte. Quando ele está saindo, uma voz misteriosa o chama e ele para abruptamente sem se virar. O jovem resmunga para si mesmo que realmente não queria encontrar aquela pessoa ali. Nesse momento, uma mulher questiona se ele usou a história da filha inexistente para enganar o velho de novo. Ela se apresenta como Doutora Myong, com um cigarro na mão, pede para ele parar de incomodar o paciente dela. O entregador se defende dizendo que pagou pela avaliação e não pega nada de graça, deixando a doutora confusa. A doutora retruca que a questão é sobre humanidade e ainda o acusa de ser um oportunista. Mas o jovem a lembra que ela está sempre pedindo favores de graça, e ele concorda que a situação é parecida. Ele se lembra que, para conseguir a missão do oficial irritante, pediu ajuda ao diretor Bei com os documentos. No entanto, o trabalho já havia sido designado a outro carteiro, então ele precisava de um plano B. Então ele forjou um atestado de dor de estômago para seu colega e acabou pegando a missão para si. A doutora reclama que ele apenas enviou um bilhete e pede para ele visitar a clínica pessoalmente alguma hora. O jovem pensa que é exatamente por isso que ele evita encontros cara a cara, porque ela é muito insistente. Ela então diz que agora ele lhe deve um favor e o protagonista concorda com um aceno relutante. Com um olhar penetrante e seus olhos vermelhos brilhando, ela parece bastante satisfeita com o acordo. A doutora então exige que, de agora em diante, ele a trate de acordo com seu status e não como uma igual.
Ela diz que não sabe como ele era como caçador, mas agora ele é apenas um simples entregador. A cena corta para um alerta vermelho, com a luz piscando intensamente em um corredor escuro e sombrio. Neste mundo, existem aqueles que sobrevivem usando núcleos com baixas taxas de sucesso, desafiando as probabilidades. Os usuários de núcleos fazem parte de um grupo de elite chamado Caçadores, que realizam missões secretas. Com seus olhos brilhando, o protagonista revela que também é um dos sobreviventes que usou um núcleo e viveu. A cena corta para uma visão aérea do quartel-general, uma base gigantesca e altamente tecnológica. Um anúncio gravado deseja ao carteiro um retorno seguro e informa que o prazo da missão é de 48 horas. A falha em retornar nesse tempo resultará em ser presumido como desaparecido e seus bens serão confiscados pelo Estado. O jovem então pisa em um sensor no chão para finalmente começar sua perigosa jornada de entrega. Ele acha que está um pouco atrasado porque a doutora Myong o atrasou mais do que o esperado. Com uma expressão determinada, o jovem diz a si mesmo que é melhor se apressar e seguir em frente. A entrega expresso leva a uma cidade completamente destruída com prédios em ruínas por toda parte. De repente, um pequeno servo aparece e o narrador informa que o destino é em Shin-Nandong, Gay. Essa é uma área com disputas de poder muito intensas, onde os donos dos assentamentos estão sempre mudando. Entre todos os lugares, o assentamento AEA é famoso por ter cortado todo contato com o mundo exterior e a condição é entregar em mãos, mas ele planeja terminar 2 dias antes para provar seu valor. Desse modo, aquele oficial irritante terá que reconhecer suas habilidades sem margem para reclamações. Sentado em um telhado, ele se lembra que costumava ver um assentamento seguro por perto. Mas ao ver uma cratera gigante, ele percebe que o lugar foi atingido por um pilar negro e destruído. Com isso, o herói entende que conseguir ajuda é impossível e considera pegar uma rota diferente. De repente, ele ouve uma voz gritando que algo está muito caro e se vira para olhar a comoção. À distância, 2 pessoas estão discutindo e uma delas diz à outra para pagar um cara chamado Kim ir embora sozinho. 2 outros entregadores observam a cena e um deles, com o rosto machucado, pergunta se eles estão brigando. Escondido, o protagonista observa a cena e pensa que já viu aqueles rostos em seu departamento antes. Ele então pensa que é o momento perfeito e decide se aproximar para pedir algumas informações, mas o jovem ouve um dos homens perguntando se finalmente chegou a hora de um cara chamado Kim encontrar seu fim. Com uma granada na mão, o outro carteiro pede calma e diz para eles ouvirem o que o grupo quer dizer. De repente, um grupo de pessoas misteriosas encapuzadas aparece no meio da estrada. O herói se aproxima e o homem encapuzado comenta que, assim que uma pessoa sai, outra chega. O homem pergunta para onde ele vai e o jovem percebe que eles estavam tentando fazer um acordo ali. O homem encapuzado então oferece um serviço de guia por uma pequena taxa e pergunta se ele quer o acordo. O jovem permanece em silêncio por um momento, parecendo considerar a proposta do estranho. Vendo sua desconfiança, o homem encapuzado dá um sorriso estranho e diz para ele não se preocupar. Ele então garante que eles são pessoas pacíficas e que não há nada a temer naquele lugar. Os olhos do jovem apenas se arregalam, pois ele sabe que isso é um sinal claro de grande perigo à frente. Ele se lembra que, fora do quartel-general, a única regra que realmente importa é a sobrevivência e a lei de ferro que ele deve seguir é que qualquer um que fala sobre paz está sempre mentindo para todos. O herói então se vira para ir embora, pensando que apenas perdeu seu tempo com aquela conversa fiada. Ele reflete que, em vez de aceitar a orientação deles, seria muito melhor fazer outra coisa. De repente, um dos carteiros mais velhos agarra seu braço e elogia os músculos do jovem. Com um sorriso, o velho diz que ele passou no teste e o convida para segui-lo em sua jornada. Ele começa a se afastar e pergunta para onde o jovem está indo e por que não o está seguindo agora. O herói responde que está indo para o mesmo lugar e o velho fica chocado, perguntando como ele sabe o destino. O velho grita que está indo para Bukin, mas o protagonista revela que seu destino é outro lugar. Com isso, o velho muda de ideia e diz que também está indo para Incheon, deixando o jovem muito confuso. Enquanto caminham, o jovem herói continua a observar seu novo companheiro com um olhar desconfiado. Ele então pergunta por que aqueles caras encapuzados queriam levá-los para uma armadilha. O carteiro mais velho explica que eles são de um assentamento próximo, mas que tudo era mentira. O jovem concorda, mas se pergunta como o velho descobriu a farsa e o questiona sobre isso. Com um sorriso, o velho grita que usou fisiognomia. Ele consegue ler os rostos deles, o que o jovem acha que é mais uma mentira. O herói diz que o homem pode seguir seu próprio caminho, mas ele insiste em ir para Incheon com ele. O entregador então reclama, pois nunca pediu a este estranho para acompanhá-lo na missão. O velho comemora, ignorando a reclamação, e o jovem pensa que ele é estranho de uma maneira diferente. Ele pergunta o nome do jovem, ao ouvir Vou Jonkokó, fica animado, dizendo que eles são quase irmãos.
O velho continua falando sobre o clã deles e o herói manda ele ficar quieto, corrigindo o destino novamente. Mas, na verdade, o protagonista está deixando o homem segui-lo por uma razão muito específica. Seu companheiro então pergunta para onde ele está indo e o jovem responde que é para o assentamento AA. O velho diz que eles não aceitam entregas lá e o jovem responde que é o seu trabalho e ele tem que tentar. Ele percebe que seu novo parceiro está pisando exatamente nos mesmos lugares que ele na estrada. O jovem lembra que o velho recusou a ajuda dos guias e decidiu atravessar a área perigosa sozinho. Ele se pergunta se o velho salvou dos bandidos ou se ele precisava de companhia para sobreviver. Quando o sol se põe, o velho sugere que descansem por 2 horas em um prédio abandonado. Assim que se deita, o velho apaga e o protagonista observa, sem saber se ele está dormindo ou fingindo. Ele percebe que a mão do velho permanece em sua bolsa o tempo todo e suspeita que ele está escondendo uma arma lá. O herói então decide que vai dormir por 30 minutos e depois ficar de vigia pelo resto da noite. Com isso, o jovem se senta encostado na parede e fecha os olhos para descansar um pouco no abrigo. De repente, seus olhos se abrem bruscamente ao sentir uma presença estranha se aproximando. Num piscar de olhos, o entregador saca sua arma, pronto para qualquer coisa naquele lugar. Nesse momento, o velho também aponta uma pistola para ele e os dois se encaram no escuro. Com um sorriso, o velho elogia os bons instintos do jovem e parece muito impressionado. O jovem retruca que qualquer um com audição ruim já teria desaparecido há tempos neste mundo.